Bolsonaro tentou fazer... O problema é que o Bolsonaro fez uma coisa porca porque ele é extremamente estúpido, extremamente burro. Não precisamos dizer isso. Agora, fazendo aquela avaliação que nós podemos fazer sobre Fidel, sobre Mussolini e sobre Hitler. Podemos fazer sobre as grandes figuras do século XX. Que é fazer assim, qual é a relevância? Como é que essa figura ficou tão importante? Né? Porque nessa quadra, nesses 100 anos aqui, porque essas figuras ficaram importantes? Aí você consegue fazer um julgamento. Né? A habilidade do Hugo Chávez, a habilidade do Maduro, né, em criar um Estado aparelhado, tomado por militares, é uma parte da estratégia. Ele teve toda uma habilidade política para aparelhar e criar essa ditadura, né, esse regime opressor, com toda uma cara de democracia, que é a chamada autocracia. Bolsonaro tentou fazer isso, só que ele é estúpido, só que ele é cretino, só que ele é mentalmente limitado. Porque ele fez, de fato, esse aparelhamento da democracia, do aparelho federal, né, de toda a estrutura federal democrática brasileira, com militar. Cara, o negócio saltou de 3 mil militares no Brasil para 7 mil. O que a canetada do Lula agora, 1.000 e poucos militares, é só naquela estrutura próxima à presidência, né, ali no central, não é pelo Brasil. Então, tinha um estudo, é desatualizado, tem uns 2 anos esse percentual, que na Venezuela 53% dos cargos públicos federais são ocupados por militares. Quando a gente fala isso, cara, não é porque tem general e coronel, não. É porque tem cabo, sargento, a mulher do cabo, a mulher do sargento. General do pra caralho, velho. É muito grande todo o mundo exército virou general. venezuelano. Isso. Então, botou todo mundo ali. Aí, amigo, quando alguém fala assim, peraí, esse regime opressor... Aí sim, vem toda essa estrutura opressora e fala, não tem nada de errado aqui, Calma aqui aí, tá rapaz. ótimo. Tá tudo E é dando certo ótimo. aí, tá tudo de boa. Aqui é lindo, tem eleição, tem tudo. A imprensa funciona, que imprensa linda. Aqui nos elogia, claro. Então, o que o Bolsonaro tentou fazer foi isso. O que precisa fazer agora, amigo, é perceber que essa onda quase nos engoliu, mas ela quebrou na arrebentação e é a hora do mar fazer aquele recuo. E é hora de recuar com isso. Aquela puxada. Nossa, cara, belíssima metáfora. Porque, assim, né, eu não me recordo exatamente a fonte, falou que em regimes parlamentaristas é mais fácil esse golpe. Por exemplo, na Hungria, na Polônia, é mais fácil porque tem aquele... Se você não tem um voto de consciência, de desconfiança, você vai ficando, né, cara, como primeiro-ministro. E o cara vai ficando. E aí, você colocou o exemplo da Venezuela, o Putin é outro exemplo também, conseguiu fazer essa política e vencendo, e agora não tem como derrubar o cara. O Erdogan seria o meio termo entre o Duda da Polônia, entre o Orbán da Hungria, entre o Putin e a dupla Chaves-Maduro, porque a Turquia tem as peculiaridades ali, mas, de fato, cara, precisava ser só um pouquinho mais esperto. E veja você, comparando, para fechar esse assunto, porque assim, já tá 40 minutos e tá um puta de um corte massa isso aqui, sabe? Mas a gente tem uma rapaziada, já tem superchat, tudo, inclusive a gente tem que dar aquele rolê com a rapaziada só pra gente fechar esse assunto. Cara, o Donald Trump, ele tava com tudo encaminhado para sua reeleição, sendo quem é, cara. Se não fosse uma Covid no meio do caminho, é muito provável que ele fosse reeleito, e aí ele tentaria, a partir de um segundo mandato, partir para os modelos Putin e Chaves Maduro. Bolsonaro perdeu já numa fase de recuperação da pandemia, sabe? Assim, o que mostra mais inabilidade política ainda. E outra, você não tem uma estrutura de um partido republicano por trás também, um peso institucional de uma sigla, por exemplo, se Jair Bolsonaro do PSDB fosse, as coisas seriam um pouco mais confortáveis para ele, mas talvez ele não seria porque ele é Jair Bolsonaro. E aí você tem um conflito entre a inteligência mínima da política e o próprio personagem. Coça. E assim, é difícil imaginar, por exemplo, você falou do PSDB, né? Quer dizer, um partido que quer dizer um partido com relevância, com estofo, com Background. história, com aquele PSDB antes de 2018. Mas é difícil também mesmo, aquele dilema de Tostines. É difícil também imaginar que um PSDB toleraria um cara como esse, sabe, com todos os discursos. Porque, veja, uma coisa é um presidente da República querer entrar no PSDB. E quem não quer um presidente? A outra coisa é um sujeito com aquele discurso dentro de um partido como o PSDB, com várias vertentes,
se criar. Tanto é que o Bolsonaro certamente era um nome disputado por vários partidos, mas muitos, quando olharam para aquilo, falaram, peraí, se a gente se misturar com isso aí vai dar merda. Tanto é que ele vai para o PSL. Ele ia para o Patriotas, para o PSL, para o Avante. Você vê, é só até partido pequeno. o Partido da Mulher, o PMB, mudou de nome Tinha para feito. receber. Isso, tinha feito. O PEN virou, que era Partido Nacional Ecológico, Partido Ecológico Nacional virou Patriota. Tá todo mundo com a porta aberta. Isso em 18. Isso. Aí ele arrumou um partido que ele queria tomar conta e ele tentou ver se ele turbinava. Olha que interessante isso. Ele vai ver se turbinava a partido. E ele turbinou. Se o Aliança Brasil tivesse rolado. Mas calma, aí que tá um negócio. A gente, quando olha o Aliança, a gente tá pegando a história no meio e tentando entender. E dá para entender. Você vê que o negócio não decolou. Agora, por que não decolou? Percebe? Ele pegou o PSL, cara, um partido pequeno, um partido tímido, um partido sem expressão. E qual que era a condição dele? Ele falou, olha, eu só vou para o partido se eu tomar conta de todos os diretórios, né, estaduais e tiver a tesouraria, ou se tiver o cofre. Eu quero tomar conta do partido inteiro. O cara topa. Cara, ele ganha. Então, para que ele precisa de um partido se ele pegou esse PSL, cara, e inflou de um jeito que virou um partido gigante? Mas veja, mesmo com esse partido gigante, o discurso e as ações políticas dele foram tão temerárias e tão graves que ele não conseguiu ter o consenso. Ele não virou Führer do PSL. Ele não virou o Lula do PSL. Ele falou, ó, se esse cara fala, amigo, a gente muda de ideia na hora. Eu penso aqui. Mas se esse cara falar, eu penso aqui também. Ele não conseguiu. Isso, veio uma dissidência e ele teve que sair do PSL. Então, veja, isso parte de um radicalismo do discurso dele. Lá dentro do PSL não era todo mundo radical, ok? Só que também mostra uma inabilidade política fantástica. Assim, quando eu falo inabilidade, é para um cara que ocupa aquele cargo, né? Porque ele começou a trocar os pés pelas mãos. Ele começou a fazer confusão. Aí falando, vamos montar uma Aliança Brasil. Agora vai estourar. Agora arrebenta. Os caras não deram conta de fazer um partido. Cara, esse foi. Eu quero falar as duas comparações. Assim, a Marina deu conta de fazer um partido. Essa, porra, Marina. Você quer comparar? Calma, eu vou chegar lá. Não me rouba essa frase. Fala. Você vai falar do Prois, fala. Não. Eu vou falar pior. Um bando de almofadinha, nerd, punheteiro da Faria Lima conseguiu abrir o Novo. Você quer que eu humilhe mais? Não, eu falo do Eurípides. Eu vou humilhar mais. Fez o Prois. Não, esse cara é profissa. Eu consigo piorar muito. Por exemplo, um bando de estudante desorganizado montou o P. Os caras conseguiram, a partir do movimento do passe livre, os caras montaram aquele UP, Unidade Popular, o número 80. O P, que é o DCE da UFG. Não. Aquela chapa que perde uma eleição para a eleição do DCE da UFG, a chapa que perdeu, não é que ganhou, porque quem ganhou é o PCdoB, o JS, eventualmente a articulação do PT ganha, não. A chapa que perdeu uma eleição do DCE, da Universidade Federal de Cariacica, no Espírito Santo, da Universidade Federal de Uberlândia, Santa Maria. da UFO, de Santa Maria, conseguiram montar um partido Unidade Popular. E o filho da puta é presidente da República. E o cara tem um filho senador. Ele tem um filho que é deputado federal. E eles não conseguem montar um partido, velho. Que Eurípides! Olha, o Rupê conseguiu ser montado. O Novo conseguiu ser montado. Velho! Você foi muito esperto agora, muito perspicaz, como você diz, porque eu achava que o Prois era o exemplo derradeiro, né? Não. Os caras do interior de Goiás no Partido Nacional. Mas não, cara. Os maconheiros revolucionários, né? Os maconheiros da Liberdade e Luta, preso lá no marxismo, caralho, não sei o quê. Eles fizeram um partido. Aí que você falou, os derrotados dos DCEs do Brasil fizeram um partido. É verdade. E o cara com a estrutura, e o Novo? Você ainda tem a opção de fazer uma Gemoedo, você paga alguém, ou quanto que é uma consultoria, você paga, o cara faz, ainda tem um jeito novo de fazer o partido ainda.